Bom dia, irmãos. É uma alegria estar aqui de volta. Da última vez que eu estive aqui, eu prometi que quando voltasse nós íamos falar de parasitose. Parasitose, mas como nós estamos num centro espírita, nós vamos falar de parasitose espiritual. Este é um tema original de Anete Guimarães com as minhas pinceladas. Tá bem? Então vamos lá. Para a definição de qualquer tipo de doença, nós precisamos analisar 5 aspectos. O primeiro aspecto é qual é o agente etiológico, ou seja, qual é o causador da doença, o que é que causa essa doença. A segunda coisa é qual é a fonte de contaminação, onde esse agente etiológico gosta de viver, onde que nós podemos encontrá-lo. A segunda coisa que nós precisamos, a terceira coisa que nós precisamos responder para analisar uma doença é de que forma se contrai essa doença. Como é que nós ficamos doentes através desse agente etiológico. A quarta pergunta é como a doença se manifesta. Quais são os sinais e sintomas? Sinais é aquilo que todo mundo vê. Sintomas é aquilo que só eu sinto. Não é? E, por último, qual é a forma de se tratar isso? Como é que a pessoa se trata dessa doença? Tá bem? Então, para analisar qualquer tipo de doença, qualquer uma que seja, nós precisamos responder essas 5 perguntas. Muito bem. A doença também é alocada dentro de determinados grupos para que ela possa ser comparada com outras doenças e nós podemos ver quais são as diferenças, quais são as igualdades entre elas. Então, doenças infecciosas, parasitárias, fúngicas e assim por diante. Aqui nós temos um exemplo, aqui é um vírus, né? São as doenças viróticas. Aqui nós temos a bactéria, bastonetezinhos de bactéria. Aqui nós temos o fungo, esse em azul é um fio de cabelo, e aqui nós temos a tinea captis, né? E aqui nós temos uma ameba, esse bicho lindo é uma ameba. Muito bem. Como o que nós vamos tratar aqui é parasitose, então, para facilitar o entendimento, nós vamos comparar a parasitose espiritual com uma parasitose física, que é a amebíase. Tá bem? Para começar, então, a falar sobre a amebíase, nós precisamos ver o que é um parasita. O parasita é um ser que ele obtém o seu alimento... Estou atrapalhando vocês, né? Deixa eu atrapalhar o Anésio aqui. É um ser que obtém o seu alimento retirando o seu sustento de um outro ser chamado hospedeiro. Então, o parasita escolhe um organismo alheio para que possa lhe fornecer o seu sustento. Esse é o parasita. Tá bem? Quem lhe fornece o sustento é o hospedeiro. Então, no caso dessa doença, qual é o agente etiológico? Qual é o agente causador? É a ameba, esse bichinho lindo aqui. Não é? E visto assim ao microscópio, é lindo mesmo. Não é? Muito bem. Qual é a fonte de contaminação? A ameba, ela adora viver na água poluída ou em alimentos que passaram por esta água. Tá bem? Qual é a forma de contágio da ameba? Para que a pessoa fique, então, com amebíase. Não basta entrar em contato com a água contaminada ou comer o alimento contaminado. A pessoa tem que ingerir essa água, ingerir bastante quantidade desse alimento, porque a ameba tem que entrar em contato com o meio interno da pessoa. Ela tem que entrar dentro para poder ser o parasita, senão não adianta. Só que nem todas as pessoas que ingerem a água contaminada ou consomem alimentos contaminados com ameba desenvolvem a doença. Nem todo mundo. O desenvolvimento da doença vai depender da qualidade do sistema imunológico, que é um sistema que nos protege de doenças. É um sistema natural que nos protege de doenças. Não é? Então, quanto mais eficiente for o sistema imunológico, menor a probabilidade da pessoa vir a ficar doente. Espiritualmente, ele se localiza na glândula timo, que fica perto do coração. Tá? Muito bem.
O que faz com que o sistema imune seja mais eficiente em algumas pessoas e menos eficiente em outras pessoas. Um dos motivos é a genética. Essa maior efetividade do sistema autoimune pode ser herdado. Pode ser que o meu pai seja uma pessoa mais resistente à doença, minha mãe e tal, e isso acabou passando para mim por merecimento reencarnatório. Tá bem? Outra coisa é condições físicas adequadas. Eu sou uma pessoa que lavo as mãos antes de comer, eu lavo os alimentos, eu não tomo água que não seja filtrada ou fervida, né? Condições de higiene, condições físicas adequadas. E outra coisa foi descoberta no ano 47 pelo filósofo Juvenal, que dizia mens sana in corpore sano. Mente sã, corpo são. O corpo só vai ser totalmente são quando nossa mente for totalmente sã. Certo? Muito bem. Sabe-se também, além desses 3 fatores, que o desgaste emocional, que nós chamamos de estresse, leva o organismo a se adaptar a esse desgaste, a esse estresse, produzindo um hormônio chamado cortisol. E o cortisol, todo mundo sabe que é um poderoso depressor do sistema imunológico. Ele diminui a efetividade, a eficácia do sistema imunológico. Os corticoides são versões artificiais que os médicos usam para conter o sistema imunológico em alguns casos específicos. Por exemplo, quando o doente tem doenças autoimunes causadas pelo próprio sistema imunológico. Ele deixa de reconhecer o corpo físico como algo que ele deve proteger e ele mesmo acaba causando doença. Uma delas, lúpus eritematoso sistêmico. É o próprio sistema imunológico que causa, né? Então precisa tomar corticoide. Pessoas que fazem transplantes. Botou um rim novo. O organismo vai lá e diz, não é meu. E aí o sistema imunológico vai lá tentar jogar ele fora. Então você precisa tomar corticoide, e o corticoide diz para o sistema imunológico, é seu sim, bobão. Deixa ele aí. E vai enganando o sistema, tá certo? A mente ordena a produção de cortisol pelas suprarrenais. Aqui as glândulas adrenais em cima dos rins. Isso quando as nossas emoções ficam muito intensas e significativas e acabam nos afetando de alguma forma. Tá bem? Então não é só passar um nervoso hoje, ou trabalhar demais, ou ficar insone. É uma coisa prolongada, começa a produzir mais cortisol. Tá? Quanto maior o estresse, mais cortisol na corrente sanguínea. Quanto mais cortisol, menos eficiente se torna o sistema imune e mais suscetível se torna a pessoa para contrair doenças. Entendido essa parte? Legal. Outro fator é que existem pessoas que parecem azaradas para pegar doença. Não é? Olha só um exemplo. O bacilo de Hansen, descoberto por esse alemão aqui, ó, Alvin Hansen, por isso que tem o nome dele, ele é o causador da lepra. Ele é extremamente preguiçoso. Aqui está ele se reproduzindo. Ele se reproduz através de reprodução binária. 1 vira 2, 2 vira 4, 4 vira 8, 8 vira 16 e assim por diante. Tá? Legal. O Hansen, para estudar esse bichinho, ele diluiu em soro fisiológico e injetou em si próprio, para ver quais eram os sintomas. Não é? O próprio sujeito que descobriu a ameba tomou água com cocô, para descobrir quais eram os sintomas. Tudo em nome da ciência, gente. Que isso? Na China existe um tratamento muito eficaz para a diarreia, que é a pessoa tomar o cocô de uma pessoa sã, porque ela tem lactobacilos que combatem a diarreia. Você não vai contar isso para quem está tomando cocô, você só diz que é remédio ruim. Ora essa. Mas sara, isso que é importante. Voltando aqui. O Hansen, então, injetou o próprio bacilo nele e não ficou doente. Ficou coberto de feridas, mas não ficou leproso. Por quê? O bacilo é muito preguiçoso. Então, chegou-se à conclusão de que é necessário o convívio intenso e prolongado com o bacilo, além da baixa imunidade para se contrair a lepra. Então, para ficar leproso, precisa de 2 coisas. Convívio intenso e prolongado com o bacilo e imunidade baixa. Certo? Legal. Mas existem pessoas que nunca viram um leproso na vida
e desenvolve a doença. Não é azarado? Você precisa dessas duas condições, mas a pessoa não satisfez nenhuma dessas duas condições, nunca viu um leproso e fica doente. Outros, se uma pessoa espirrar numa sala cheia de gente, só eles pegam pneumonia. Não é? Então nós podemos acrescentar que além dos fatores genéticos, que pode ser herdado, dos físicos, que são os cuidados com a minha alimentação, com a minha higiene, dos mentais, mente sã, corpo são, existem fatores espirituais que predispõem o indivíduo a determinadas doenças. Se nós fôssemos saudáveis, fisicamente, geneticamente, mentalmente e espiritualmente, nós seríamos invulneráveis à doença. Jamais ficaríamos doentes. Paulo de Tarso foi picado por uma serpente. Está lá nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 28. Sabe o que aconteceu com ele? Nada. Nada. Havia uma outra pessoa na Terra, esse sim, era geneticamente, fisicamente, mentalmente, espiritualmente perfeito. Em algum lugar do Evangelho está escrito: e Jesus, atravessando os campos de trigo em flor, disse: Achim! Tem isso? E Jesus, levantando-se de manhã, disse: ai, que dor nas costas hoje, gente. Tem isso? Não. Mente perfeita, espírito perfeito, corpo perfeito. Tá bem? Se a pessoa não é saudável, em alguns desses aspectos, ela é suscetível de contrair doenças. Portanto, os 7 bilhões e meio de encarnados sobre a Terra são suscetíveis de contrair doenças. E é por isso que Jesus disse que veio para aqueles que precisam de médico, ou seja, os 7 bilhões e meio. E é por isso que Humberto de Campos diz que a Terra é um imenso hospital, onde a maior ou a menor gravidade da doença está na proximidade ou na distância que nós temos dos ensinos do Cristo. Quanto maior a distância dos ensinos, mais doente. Não é? Então vamos lá. Como a doença se manifesta? Estamos falando da amebíase. A ameba ela vai se localizar no intestino. A pessoa comeu o alimento ou ingeriu a água com ela, ela vai lá para o intestino. Tá? E ela passa a se alimentar do que ela encontra ali. Os primeiros sinais são dores abdominais não intensas e constipação. O que é constipação? Ressecamento. A pessoa fica mais tempo para ir ao banheiro. Mas a ameba, que não é tonta, ela sabe que existe um jeito mais fácil de conseguir o seu alimento, que é se nutrir daquilo que já foi absorvido pelo hospedeiro. Por que eu tenho que ficar aqui no meio do cocô, caçando comida, se ele já tirou do cocô um monte de alimento que ele vai se nutrir? Então eu já vou me nutrir do que ele retirou, vou ficar aqui no meio do cocô? Ela não é tonta. Então ela se fixa à parede intestinal. Ela gruda na parede intestinal e passa a produzir enzimas proteolíticas, ou seja, enzimas corrosivas, para poder romper a parede intestinal. E a hora que ela rompe a parede intestinal, ela entra na corrente sanguínea. E aí ela encontra lá dentro do sangue água, sais minerais e nutrientes já prontinhos que o hospedeiro absorveu. Ela não precisa ficar procurando. Olha como o bichinho é inteligente. Uma vez dentro do sangue, ela escolhe um lugar onde existem todos os nutrientes para ela se desenvolver. Porque ela não vai ficar circulando no corpo. Ela escolhe um lugar para ficar paradinha, para poder fazer a sua família. Né? Ela pode se fixar lá no cólon, que é uma alça do intestino. Ela pode se fixar no fígado, que tem muito alimento também. Mas o local que ela mais adora é o cérebro. E a doença, então, passa a se chamar ameboma ou tumor de amebas. Ameboma por quê? Porque ela manda, hoje é e-mail, né? Não é mais telegrama. Ela manda e-mail para as outras, para a família, e manda todo mundo ir para lá. Aí ela casa, tem filhos. Aí vira um ameboma, um conjunto de amebas. Tá certo? E nesta fase, os sinais
são idênticos a qualquer outro tumor cerebral. Só que não é um tumor, é uma ameboma. Tá certo? Legal. Qual é o tratamento adequado? Na fase intestinal, quando ela está lá no intestino, não caiu ainda na corrente sanguínea, um comprimido em dose única mata ela. Tá? Chama-se imidazólicos. Existem vários imidazólicos. Uns em dose única. Outros, tem médico que gosta de usar um de manhã e uma à noite. Outros gostam de usar 2 dias, de 12 em 12. Então, depende do imidazólico que ele vai receitar. Tá bem? Eu prefiro um em dose única, porque eles deixam um gosto de metálico na boca. Parece que você comeu cabo de guarda-chuva. Fica um gosto metálico na boca. Tá? Na suspeita de tumor cerebral, geralmente o médico pede a ressonância magnética. A ressonância é para detectar tumor cerebral. Tá? É o principal uso da ressonância. Só que como o ameboma não é um tumor real, tá certo? É uma família de amebas, não é tumor, só vai aparecer na tomografia. E quando cai a ficha do sujeito pedir uma tomografia, 50% já foram despachados para São Pedro. 50% já morreram. Tá certo? Legal. Como normalmente ela se localiza nas partes baixas do cérebro, perto de cerebelo, bulbo, o acesso é muito difícil. Você não pode tocar no cerebelo. Tá? Ele controla ritmo cardíaco, respiratório, temperatura. Não pode tocar. Se tocar, para. Mesmo que seja retirado destas partes baixas, mesmo que o neurocirurgião consiga chegar lá e retirar, vai ter sequelas sérias. Sequelas motoras, sequelas visuais, sequelas auditivas, depende de onde ele puxou. Porque às vezes vem um pedacinho de tecido cerebral, e aí não tem jeito. Né? Eu vi um caso em São Paulo, o sujeito era um sujeito pequenininho, e ele gostava de... Foi para longe o negócio aqui. Ele gostava de ser cover do Nelson Gonçalves. Ele era pequenininho, mas tinha uma voz potente, aquela voz maravilhosa. E ele cantava em churrascaria final de semana, era o hobby dele. E apareceu com a ameboma, e o doutor Miguel descobriu de imediato e falou, nós vamos arrancar isso aí, ela está num lugar de difícil acesso, mas eu consigo chegar lá. Só que é possível que você tenha algum problema motor. Principalmente na voz, porque ela está esparramada para a área de Broca, no cérebro, que é o centro responsável pela fala. No pós-operatório, ele foi lá, o paciente acordou. Ô, doutor, o senhor tinha razão, hein? Nunca mais eu vou conseguir imitar o Nelson Gonçalves. Então, alterou a voz da pessoa. Mas, dos males o menor. Né? Ficou vivo. Isso que é importante. Qual é a profilaxia? Profilaxia é o que eu faço para não pegar a doença. Tá? No caso da ameba, do que nós estamos falando, é ferver ou filtrar a água que a gente vai beber e mergulhar os alimentos crus em água com vinagre, cuja segunda função é ser usado como tempero. Essa é a segunda função do vinagre. A primeira função é limpar aquilo que a gente vai comer. Tá? Porque cientificamente é chamado de ácido acético. Né? Legal. Comparando a amebíase, que nós estamos estudando agora, com a parasitose espiritual, o que muda, a única coisa que muda, é o tipo de alimento que o parasita procura. No caso da parasitose espiritual, o que o parasita procura são sensações físicas. Ele não tem físico, lembra? O resto ele tem. O físico ele devolveu para a terra. Ele procura as sensações do corpo físico. Vamos ver como é que isso funciona. Só nós encarnados podemos ter sensações físicas. Claro, nós temos físico. Né? O desencarnado, em busca dessas sensações, ele vai precisar de um hospedeiro que tenha físico, que tenha corpo físico, para lhe fornecer essas sensações. Tá? Ele precisa virar um parasita. Vamos recordar Kardec. O que anima
a matéria, o que faz a matéria ficar viva, Kardec dá o nome de fluido vital. O termo fluido foi a única escolha, a única forma que Kardec pôde usar em 1857. A palavra energia só foi oficialmente ventilada em 1904, se tornou conhecida dos cientistas em 1919 e de conhecimento público só a partir de 1945 com a bomba atômica. Antes disso, a palavra energia não era usada. Então, Kardec se referia à energia vital, a energia que nos mantém vivos. Quando a pessoa recebe um passe, ela está recebendo uma transferência de energia vital, seja do médium encarnado, seja dos espíritos. 80% dos passes, segundo os estudiosos, é misto. Você recebe energia espiritual e energia física do médium passista. 10% você vai receber só energia espiritual. E outros 10% só energia física. Quem é que determina isso? Os espíritos que são responsáveis pelo passe naquele momento dentro da sala de passes. Tá certo? Quando a pessoa toma água fluidificada, ela está ingerindo água energizada, mas virou tradição dizer água fluidificada. Ela está energizada. E isso já foi provado. Tá? A água de diversos centros foi energizada, levada para a faculdade de Londrina e verificou-se que havia alterações significativas nestas águas. Então, é a energia vital que nos mantém vivos, ligando a nossa matéria física ao perispírito. A energia, ela encharca o perispírito, permitindo que ele continue ligado ao corpo. Só assim a gente continua vivo. Então, a nossa energia vital encharca o perispírito e ele continua grudadinho no corpo. Sem essa energia vital, ele desgruda. Isso faz com que as nossas células do corpo físico continuem vivas e transmitindo informação ao perispírito, porque elas estão encharcadas de fluido vital e o perispírito também. Então, elas podem se comunicar. Ela transfere, então, tudo aquilo que entra em contato com a célula física, ela transfere ao espírito e o espírito devolve na forma de sensações físicas. Vamos lá. Um exemplo prático, que já aconteceu com todo mundo. Você coloca o dedo numa chapa quente. As fibras aferentes levam esta informação ao cérebro, lá para o tálamo. O tálamo manda essa informação para o perispírito. O perispírito manda para o espírito. O espírito decodifica e devolve a informação para o perispírito para o tálamo, então aciona uma fibra eferente e leva essa informação para o dedo. Tira o dedo daí. E a gente tira o dedo. Quanto tempo demora isso? Milésimos de segundo. Então, se você pegar um cadáver, botar o dedo dele na chapa quente, o que acontece? Vai fritar. Por quê? Porque não tem espírito lá. Tá certo? Então, o cérebro não pensa. Quem pensa é o nosso espírito via perispírito. Tá? Tudo aquilo que nos acontece, as nossas células físicas, então, entram em contato com alguma coisa, transferem para o perispírito para o espírito, e o espírito, então, devolve para o corpo físico a sensação. Tá? Legal. Quando um parasita se liga ao hospedeiro, o parasita encharca o seu perispírito de energia vital do hospedeiro, que ele tira do hospedeiro, para poder receber a mesma sensação. Não é só a vontade, então, de um viciado que ele está atendendo, não é só a vontade dele, ele está atendendo a vontade dele e de todos os que estiverem hospedados com ele. Só que o prejuízo é só dele. Tá certo? A gente vai entender melhor isso. O álcool não vai atacar o fígado dos obsessores, que adoram álcool, mas vai atacar o fígado do encarnado, que vai ficar com cirrose hepática. Tá certo? Além disso, o encarnado recebeu uma quantidade de energia para manter a vitalidade das suas próprias células físicas, e não do outro. Como ele está dividindo essa energia com o outro,
as células físicas passam a se ressentir dessa falta de energia vital. Por quê? Eu recebi energia para manter as minhas células físicas. Agora eu estou dividindo a energia vital com outro. O meu corpo passa a se ressentir dessa falta de energia. Por isso, o nome... Deixa eu só ver uma coisinha. Eu passei muita coisa para cá, gente. Desculpem. Aqui. Para um desencarnado, então, sentir de novo, ele precisa da energia vital que só existe no corpo do encarnado. Tá certo? Mas não é qualquer energia. É aquela que ele procura para ter as sensações que ele quer. Só o meu corpo físico pode produzir sensações. Tá? Ele quer sensação, mas não é qualquer uma. É aquela que ele procura. Se é do cigarro, se é da bebida, de qualquer outra coisa, da pornografia, qualquer outra coisa que ele queira. Tá? Além disso, existe a necessidade de compatibilidade através da sintonia, ou seja, eles precisam vibrar na mesma faixa de ondas mentais. Senão não dá certo. Aqui, nesse ambiente, existem muitas ondas de rádio. Só que não basta ter um aparelho de rádio para eu poder sintonizar, para eu poder ouvir o que está passando. Eu preciso me sintonizar com elas. Então, se eu estou em Ribeirão Preto, pego um aparelho de rádio e boto 107,9 e eu vou ouvir USP FM. Eu preciso me sintonizar para ouvir o que está acontecendo ali. Aqui é a mesma coisa. Precisa ter sintonia. Senão, não consegue absorver essa energia vital. Legal. Um viciado em álcool, droga, sexo, quando desencarna, ele continua viciado. Não é porque morre que vira santo. Tá? Ele continua viciado. O alcoólatra vai querer continuar bebendo. O viciado em drogas, a mesma coisa. Viciado em sexo, a mesma coisa. Todo tipo de vício. Quando ele desencarna, ele continua viciado, e se a única coisa que ele deseja na vida é voltar a sentir o prazer do seu vício, ele tem a impressão de que está morrendo. Ou seja, a abstinência, toda aquela síndrome de abstinência, tremor, calafrio, ânsia de vômito, febre. Então ele acha que está morrendo. Como ele já morreu, não dá para morrer de novo. Ele fica com essa sensação até encontrar alguém que forneça a sensação que ele precisa. Olha só. As moléculas da droga, sejam elas quais forem, elas só podem ser percebidas pelas células do encarnado. Então, o que o parasita busca é a energia usada pelo organismo do encarnado para passar essa informação do contato com a droga ao perispírito dele. Ele absorvendo parte dessa energia, o seu próprio perispírito transmite ao seu cérebro espiritual e lhe devolve a sensação de ter usado aquela mesma droga. Então, vamos para exemplo prático. A pessoa tomou álcool. O meu parasita, o que ele quer é sentir a sensação do álcool. As minhas células físicas têm energia lá, certo? Estão informando agora o meu perispírito que eu ingeri álcool. Essa informação, o meu hospedeiro rouba metade para ele. Eu mando essa informação para o meu perispírito perispírito para o meu espírito para o meu perispírito para o meu cérebro, que eu estou embriagado. Ele também. Essa informação vai para o perispírito dele, do perispírito para o espírito, e o espírito devolve ao perispírito dele que ele está embriagado. Só que ele não bebeu álcool, ele só recebeu a sensação. Quem bebeu fui eu. E aí eu vou ficar só meio tonto, porque o outro roubou metade. Certo? Eu vou precisar tomar mais. Quando um parasita se liga a um hospedeiro, agora sim, ele encharca o seu perispírito com a energia vital que ele tira do outro, para receber a mesma sensação. Então não é só a vontade dele que ele está atendendo, ele atende a vontade de todos os que estiverem hospedados com ele. Além da vontade dele, ele vai ter que fumar em dobro, vai ter que praticar sexo em dobro, vai ter que jogar em dobro, e assim por diante. Tá?
O álcool não vai atacar o fígado dos obsessores, mas vai atacar o fígado do encarnado. Além disso, o encarnado recebeu uma quantidade de energia só para ele. Ele vai ter que dividir essa energia com outros. E as células do corpo físico do hospedeiro vão começar a se ressentir. O nome disso é vampirismo. André Luiz fala bastante dele. Tá? Como é que nasceu esse nome? Olha só. De todos os mitos do ser humano na Terra toda, não existe um único povo que não tenha o mito do vampiro. Não tem um único povo. Todos eles têm o mito do vampiro. Por quê? O hábito primitivo de enterrar os mortos era para que eles não voltassem. Não é para honrar o morto. É para que o morto não me apareça na minha frente de novo. Tá? Por isso, enterrava-se a 7 palmos. 7 é um número cabalístico, que significa o máximo possível, a completude. Por isso que Pedro pergunta, devo perdoar quantas vezes? 7 vezes? Ou seja, é o máximo possível, não tem termo, não tem fim. Olhe em cima da mesa do Papa, que vocês vão ver 7 castiçais acesos, quando ele está rezando missa. Tem 7 castiçais acesos, ou seja, acima dele não tem ninguém. Ele é o máximo. De um bispo vai ter 3. De um padre vai ter 1. Entendem a ritualística? Uma loja maçônica, se não tiver 7 mestres, não abre. Precisa ter 7. Se não tiver 7 mestres, não abre a loja. Tá? Então, o 7 é o número de completude. 7 palmos. Você enterrou a 7 palmos, para ele não voltar mais. Ou o máximo que podia. Tá? Só que, mesmo assim, alguns deles voltavam. E os videntes viam que quando eles se aproximavam de alguém, essa pessoa passava a enfraquecer. Então, eles interpretavam que estavam sugando a vitalidade da pessoa. Como a vitalidade estava ligada ao sangue, eles achavam que o desencarnado que voltou do túmulo estava sugando o sangue da pessoa. Daí o mito do vampiro, em todas as civilizações. Viu como é simples? Legal. No entanto, uma das consequências da parasitose espiritual é a anemia no corpo físico. As hemácias, elas só vivem 7 dias. As hemácias são os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio para todas as células do corpo. Tá? Elas são altamente sensíveis a flutuações energéticas. Assim, nós podemos dizer que a parasitose espiritual aparece no exame de sangue pela diminuição drástica das hemácias. Cuidado. Dengue também diminui drasticamente as hemácias. Então não é só isso, tá? Ah, minhas hemácias caíram, preciso tomar papa de hemácia. Cuidado. Eu estou com parasitose. Cuidado, tá? A anemia na parasitose espiritual, ela é efeito colateral da perda de energia vital. Por isso, não resolve tomar suplemento de ferro. Você pode dar sulfato ferroso até a pessoa engolir prego. Não resolve. Porque o problema está no hospedeiro. Você não está tratando a causa. Tá certo? O órgão que regula a produção de hemácias é um órgão simplesinho chamado baço. Ele é o controle de qualidade do sangue. Então, as hemácias vão passando por lá e ele põe uma lupa e olha a data de fabricação. Se ela tem mais de 7 dias, ele bota para fora, manda um e-mail para a medula óssea e diz, manda mais hemácias. Quantas ele tirou, quantas ele manda fabricar, e aí o sangue fica sempre reposto. Tá certo? Mas o sujeito bateu a barriga e tal, e o baço foi para o gato. Jogaram para o gato. Ele não tem mais o baço. Como é que faz? Elas morrem de velha mesmo. Tá certo? Vai repondo por natural, de forma natural. Se a pessoa pegou uma parasitose espiritual, não foi na biblioteca do Centro Espírita. Concorda? Ah, eu estava vendo ali que livro eu ia levar e sair dali obsediado. Não dá, né? Não basta entrar em contato com o parasita para se adquirir a parasitose espiritual. Igualzinho a ameba. Não basta entrar em contato com a água, tem que ingerir. Tá certo? Aqui também, ó. Não basta entrar em contato com o parasita para ficar infectado. Tem que haver compatibilidade através da sintonia mental. Mesmo depois da sintonia estabelecida, nem todos ficam obsediados.
igualzinho na ameba. Lembra? Depende do sistema imunológico. Aqui vai depender de resistência moral. Como na lepra, nem todos que entram em contato com bacilos se contaminam devido à eficácia do sistema imunológico. No caso da parasitose espiritual, a contaminação depende de nossas defesas psíquicas, mentais. Nas palavras de Kardec, essas defesas se chamam resistências morais. Aqui é o nosso sistema autoimune devorando um parasita. Os glóbulos brancos, olha lá, devorando, acabando com ele. Significa que a pessoa está saudável, né? A vibração é a frequência de ondas mentais que nós emitimos a cada momento da nossa vida, inclusive enquanto nós dormimos. O padrão vibratório é a frequência vibratória onde a pessoa permanece a maior parte do tempo. Então, não é média aritmética. Eu fui ao centro, melhorei meu padrão vibratório, depois eu fui para casa, xinguei minha esposa, baixou, depois eu subi, e aí a média não é média. É onde eu permaneço a maior parte do tempo. A frequência é onde a gente permanece a maior parte do tempo é onde os nossos neurônios se tornam confortáveis. Está gostoso para ele. Por isso, pode descer e subir, mas a tendência é voltar ao padrão de conforto dos neurônios, sempre. Esse padrão, ele é construído todos os dias da vida, principalmente quando a pessoa consegue conter a língua. Quando a pessoa pensa em xingar e não xinga. A pessoa pensa em fazer um desaforo e não faz. Antigamente falava assim, eu não levo desaforo para casa. Não leva não. Leva obsessor, mais gostoso. Né? Pensa em soltar os pitbulls e não solta. Quanto maior disciplina, maior a estabilidade no padrão vibratório. Quanto maior a estabilidade no padrão vibratório, maior são as nossas defesas morais, que aqui, no caso, funciona como o nosso sistema imunológico. Lembra do Emmanuel, quando apareceu para o Chico, do lado da lagoa, onde ele trabalhava, dizendo, nós precisamos nos unir, porque nós vamos escrever por volta de 400 livros. Foram 412. E o Chico diz, mas o que eu vou precisar para isso? Disciplina. Mas o que mais? Eu só tenho 4º ano primário. Disciplina. E o que mais? Disciplina. Por que disciplina? Para manter a estabilidade no padrão vibratório. Porque se o Chico não mantivesse estabilidade no padrão vibratório, os dois não poderiam se unir. Por quê? O padrão vibratório do Emmanuel é muito alto. Se o Chico não permanece no mesmo padrão, os dois não têm sintonia vibratória. Não pode trabalhar. Não é? Essa estabilidade não se consegue vindo somente uma vez por semana ao centro espírita e recitando uma prece de vez em quando o calo aperta. Não dá. Porque a tendência do padrão vibratório é voltar ao padrão de conforto dos neurônios, seja alto ou baixo. Por isso que no nosso receituário médico, o médico de todos nós já prescreveu, vigiai e orai. Vigia quem? Eu. Primeiro eu. Depois eu rezo. Mas primeiro eu vigio. Vigio o que eu penso, o que eu falo, as minhas ações. Não o outro. O outro é problema do outro. Ah, mas você fez isso. Problema dele, não é problema meu. Vigie cada um a si mesmo. Tá? Só que quem nunca gritou na vida? Esqueceu de vigiar. Acabei gritando. Quem é que nunca perdeu a calma? Quem é que nunca falou mal de ninguém? Não dá, né? Nessas ocasiões, é claro que a vibração baixa. E se o ambiente estiver contaminado, estiver infectado, a pessoa vai sair com a doença. Né? Juntou duas coisas numa. Se o padrão vibratório da pessoa é alto, logo a vibração sobe para o conforto dos neurônios e o parasita se desconecta. Ele leva um choque. Então a pessoa estava falando mal dos outros num ambiente, num boteco de beira de esquina, e o parasita estava por lá. Opa, é com você mesmo que eu vou. De repente você chegou em casa e fez uma prece. Eu levo um choque terrível, vou parar na parede. Não consigo conexão. Achei que conseguisse, não consigo mais.
Quando o parasita se fixa, então, ao campo vibratório do hospedeiro, é porque ele encontrou o alimento que ele deseja, na sintonia que ele deseja e a baixa resistência moral do hospedeiro. Mas ainda não é obsessão, é só perturbação espiritual. É aquilo que os nossos irmãos da Umbanda chamam de encosto. Ele só está encostadinho ali em você. Só está encostadinho. Ele ainda não grudou definitivamente. Só está encostado. Os 3 sinais clássicos dessa perturbação espiritual são mal-estar, mau humor e irritação. Cuidado, no mesmo caso da anemia, essas 3 coisas podem estar presentes em um monte de outras situações. Dor de dente. A pessoa vai estar com mal-estar, mau humor e irritação. TPM, transtorno pré-menstrual, a mesma coisa. A pessoa perdeu o emprego. Perdi emprego! Não vai estar assim, não é? Vai estar com mau humor, mal-estar e irritação. Então, tem um monte de coisa que causa essas 3 coisas. Pega uma pessoa com esses 3 sintomas e diz, você está com obsessão. Não é assim, né? Então, o mal-estar, ele é indefinido, porque a energia vital leva à morte de células pelo corpo todo. Então, a pessoa não sabe dizer aonde ela está se sentindo mal. Eu não sei, é uma sensação ruim, eu me sinto mal. Eu só não sei definir o que nem onde. Mas por quê? Porque o parasita está roubando energia vital que era para manter as células da pessoa. As células da pessoa começam a morrer. E a pessoa começa a se sentir mal no corpo todo. Não sabe identificar como é esse mal-estar. O mau humor é questão do meio copo cheio ou meio copo vazio. Você bota meio copo de água e diz para a pessoa, está meio cheio ou meio vazio? Se ela estiver bem-humorada, ela vai dizer, está meio cheio. Se ela estiver mal-humorada, ela vai dizer, está meio vazio. Depende do estado de humor da pessoa. Então, vai depender da percepção emocional sempre. Portanto, o mau humor afeta a visão da realidade. Se a pessoa está mal-humorada, ela está vendo uma coisa que pode ser que não seja aquilo. A irritação é uma alteração no nosso limiar de tolerância. Todos nós temos limiares. Uns suportam mais, outros suportam menos. O limiar de cada um também depende das emoções. Neste caso da perturbação espiritual, vai estar lá embaixinho. Qualquer coisa que você falar, a pessoa vai gritar, irritada. Tá? Da mesma forma que a ameba, ela sabe, o parasita espiritual sabe onde conseguir alimento mais fácil. Por isso ele está só grudadinho, só encostadinho, mas ele sabe que existe um jeito mais fácil de conseguir alimento. O parasita espiritual sabe disso. Ao continuar fixado no campo vibratório do hospedeiro, ele passa a produzir monoideias, que podem romper as defesas e atingir o campo mental. No caso da ameba, ela passa a produzir enzimas proteolíticas para romper o intestino, para cair na corrente sanguínea. Aqui, ele passa a produzir monoideias. A pessoa só pensa naquilo, só fala daquilo. Monoideias. Essas monoideias fazem com que ele possa romper as defesas da pessoa, as últimas que a pessoa tem, e atingir a mente. Onde fica a mente? No espírito. O corpo não pensa. Vê um cadáver quanto ele pensa. Está bem aí, confortável? Ele não pensa. E ele tem cérebro. Mas ele não pensa. A mente está no espírito. Muito bem. Então você pergunta para a pessoa, tudo bem com você? Nossa! Nossa! Opa, é aqui mesmo. Você pergunta para a pessoa, tudo bem com você? E a pessoa diz, sabe, em 1943, às 7h40 da manhã, meu marido chegou em casa e me deu uma surra. Eu nunca mais esqueci. O chute me quebrou o cóccix. Eu tenho problema para sentar até hoje. E ela vai contar tudo de novo. Outro dia eu estava no supermercado e você procura sempre a menor fila. A menor fila tinha uma senhora na minha frente. E eu falei, vou entrar atrás da senhorinha. Estou ali. A caixa disse assim, bom dia. Ela, bom dia.
Tudo bem com a senhora? Deixa eu te mostrar uma coisa. Esses são os meus exames médicos. Ó, a única coisa certa que tem é meu nome. O resto está tudo estragado. Eu te pergunto, o que é que a Caixa entende de hemograma? O que a Caixa entende de exame médico, de laboratório? Nada. Mas ela tem prazer em mostrar, porque ela não pensa noutra coisa. Aquilo deixa a pessoa feliz. Faz parte do sistema de recompensa do cérebro. Tá certo? Então, monoideias. Não fala de outra coisa, não pensa noutra coisa, é sempre a mesma coisa. Nessa fase, o comportamento se altera e resulta em doença mental, porque ele derruba as nossas defesas e vai para o campo mental. Se a falha vibratória for maior no centro cardíaco, essa pessoa vai ter alterações imunológicas, como eu disse no começo. A nossa imunologia está centrada no timo, que faz parte do centro cardíaco, do chakra cardíaco. E a pessoa vai ter infecções de repetição, vai ter herpes, vai ter lúpus e todas as doenças que estão ligadas a falhas imunológicas. E vai também ter outras doenças porque o timo controla também a circulação. Ele vai ter hipertensão, vai ter trombose, vai ter doença arterial coronariana, vai ter AVC e esse monte de coisa. O dia que o médico da Terra entender essas coisas, gente, que as doenças que nós temos não estão ligadas somente ao físico, mas também à parte espiritual, vai ser muito mais fácil de se tratar, né? E aí, quando ele chega na mente, o que era mau humor se transforma em paranoia. O que era irritação se transforma em agressividade. A pessoa se isola. Os outros são todos interesseiros. Se descuida da higiene. Todo mundo é invejoso. Você vai no centro hoje, eu não vou não. Lá todo mundo fica olhando para minha roupa para ver o jeito que eu vou vestido. Não vou de jeito nenhum. Todo mundo invejoso. Você vai tomar banho hoje? Não vou não, estou com vontade não, porque está muito frio. Quanto menos água, maior a adesão. Certo? Quanto menos a pessoa toma banho, mais o parasita gruda. Paranoia. Aquela realidade só existe para a pessoa. É uma realidade que ela cria na cabecinha dela. E para ela é real. Para ela é real. Qual é a diferença entre o paranoico e o esquizofrênico? O paranoico, ele cria castelos no ar. Ele cria esses castelos. Para ele, esses castelos existem. O esquizofrênico vive dentro deles. E o psiquiatra cobra o aluguel dos dois. E não tem alta, né? Não tem alta. Porque psiquiatra não faz desobsessão, né? Quando o domínio mental for completo, o parasita entrou lá na mente de forma completa, ocorre a distorção da realidade. Ele não enxerga mais a realidade como a realidade é de verdade. Por quê? Entre a pessoa e a realidade existe o parasita. Tudo que ela vê, tudo que ela ouve está distorcido. Porque entre o fato verdadeiro e a pessoa tem o parasita. E nesse caso, a obsessão chama-se fascinação. E se esta pessoa for médium e trabalhar no centro espírita, vai ser a pior desgraça para o centro espírita. Porque um médium fascinado, ele acaba com o centro espírita. Porque o espírito que ele traz é o melhor, é o mais evoluído. Não pega espírito ralé, não. O Zé das Couves, que morreu de trombada, de jeito nenhum. Ele só traz Francisco de Assis, Bezerra de Menezes, entendeu? Eurípides Barçanufo. E vai não acreditar para você ver o que acontece. Ele se isola, começa a falar mal das pessoas do centro e acaba indo para um outro centro, até ele destruir o centro. Você sabe disso, né, Isaura? O médium fascinado é terrível. Por isso que a responsabilidade da direção do centro espírita pela atividade mediúnica é muito, muito, muito importante. Porque é um parasita que está ali dizendo que é o Eurípides. E a pessoa acredita, porque entre a pessoa e a realidade está o parasita. Ela não consegue enxergar. Simplesmente não enxerga.
É muito difícil. Eu vi médium com a fotografia, a carinha do Eurípides no bolso da camisa. Eu sou médium do Eurípides, viu? Eu só recebo ele. Então, ia dar passe na pessoa e dizia, olha, o doutor Eurípides mandou dizer que você tem um problema assim assado, você vai ter que tomar tal coisa, viu? Gente, passe não pode estar mediunizado. Passe é passe, não é reunião mediúnica. Nenhum médium pode estar mediunizado para dar passe. Você vai, Kardec se revolve no túmulo, assim, vira um ventilador no túmulo. Kardec ensinou isso? Não. Não é? Vamos lá, vamos seguir aqui. Enquanto a amebíase mata centenas de pessoas, quando ela chega no cérebro, ela mata centenas de pessoas. Até o médico descobrir, já foram 50%. Às vezes não dá para tirar, ela mata o resto. A parasitose espiritual mata milhares de pessoas a cada dia no mundo, apesar de todo o avanço científico. Simplesmente porque a medicina humana não reconhece o espírito. Simples. Não sabe que existe alma, não sabe que existe espírito. A obsessão vingativa, ela é mais fácil de ser identificada, porque o obsessor, ele odeia o encarnado. E tudo que ele quer é se vingar. Ele quer fazer das mãos dele as mãos de Deus. Ele quer fazer justiça. Ele que quer fazer justiça. Ele duvida da justiça divina. Mas a parasitose, eles são amigos. Você pergunta para a pessoa, por que você está junto dela? Ah, eu estou junto dela porque eu penso em fazer, ela já fez. Eu me sinto tão bem, sou tão amigo dela. Mas você está fazendo mal. Ah, não, não quero fazer mal, não. Eu até tento proteger. Não, para nada acontecer para a pessoa. Um amigo meu estava com medo, porque o pai dele bebe e tinha que dirigir para sair do serviço. A Brasília do pai dele era que nem aqueles cavalos de antigamente que ia passando num boteco, no outro boteco, no outro boteco. E se você não para, ele derruba do cavalo. Ele está acostumado a passar ali. A Brasília dele é a mesma coisa. Chegou em frente ao boteco, ela afoga, ele tem que descer. Aí ele bebe, entra na Brasília, passa... E aí o Paulo super preocupado. Na reunião mediúnica, apareceu um sujeito que disse, Paulo, não se preocupe com seu pai. Viu? Não se preocupe. Eu e o meu amigo cuidamos dele. Porque se ele morrer, a gente perde a boquinha, cara. Então, não vai acontecer nada. A gente dirige para ele. Não vai acontecer nada. Fica despreocupado. Já invadiu o campo mental. O obsessor consegue dirigir o carro para você. Então, eles te protegem, porque para encontrar outro é muito difícil. Muito difícil. Então, é preferível te manter vivo. Né? Aqui não, no caso da vingança, não. Numa conversa, você já descobre que a pessoa odeia a outra. Né? Então, na parasitose, se não tomar providência, pode levar à simbiose. Na simbiose, o hospedeiro depende da energia do parasita e o parasita depende da energia do hospedeiro. Você não pode desligar. Se você desligar, o encarnado morre. Porque passou a depender da energia do outro também. Um depende da energia do outro, um depende da energia do outro, vira um ciclo vital. Se você desligar, morre. O encarnado. O desencarnado já morreu, né? Então não dá mais para desligar. Tem que deixar assim, e na espiritualidade vem lá o que decide, o que arruma. Tem que largar o obsediado. Tá? Virou simbiose. O tratamento qual é? É o mesmo da amebíase. Profilaxia. Qual é a profilaxia? Cabeça vazia, o capeta faz crochê. Não é assim? Crochê é demorado, hein? Tem que contar os pontinhos. Não existe obsessor que resista a um tanque de roupa para lavar. Não tem obsessor que resiste a uma boa faxina em casa. O trabalho aumenta as nossas defesas psíquicas, que é a imunologia da alma. Por isso que o trabalho é uma lei natural. Todo mundo tem que trabalhar, porque senão fica doente. Ele aumenta a imunologia da mente, da alma. Tem que trabalhar. Começou a pensar besteira?
bota o tanque e enche de roupa. O obsessor sai correndo. Que você começa a gerar outro tipo de vibração. Começou a pensar besteira, vai limpar a casa. Se você entrar numa casa que você pode escrever o nome em cima do móvel, não tem um espírito que presta ali dentro. Porque espírito elevado odeia sujeira, detesta sujeira, bagunça, desorganização. Olha aqui se tem uma teinha de aranha nos cantos. Olha se tem sujeira no chão. Por quê? Preza-se que na casa haja bons espíritos. Bons espíritos não entram em lugar sujo. Você pode rezar o que você quiser, eles não entram. Quer saber de onde vieram seus filhos? Olha o quarto deles. Está tudo arrumadinho, cama arrumada, meia com meia, cueca com cueca. Está arrumadinho? Eles vieram do lugar organizado. Lugar organizado, lugar com luz. Está tudo desbandalhado? O lugar não era bem tão organizado. Eles precisam aprender a organização. Não é? Muito bem. Bagunça organizada? Aí nem é luz, nem é sombra, né? Por que alguns espíritos preferem viver na sombra? É assim, olha. No plano espiritual, todo que está superior a mim vai conseguir ver o que eu penso, o que eu sinto, o que eu sou. Por quê? Isso vai estar estampado na minha aura. Tudo que eu penso, tudo que eu sinto, tudo que eu sou, vai estar estampado na minha aura. Então, o anésio é superior a mim. Ele vai me enxergar como eu sou. Não tem jeito. Tá? Ele vai me enxergar como eu sou. Se eu tenho vergonha do que eu sou, eu vou querer que ele enxergue? Não. O que eu faço? Me escondo na sombra. E na sombra ainda é possível de ver alguma coisa. Se eu não quero mesmo, se eu tenho muita vergonha mesmo, eu vou para as trevas. Aí ninguém enxerga. É por isso que existem os umbrais. Simples. E esses umbrais são criados pela nossa mente em desordem. Por isso que Emmanuel diz, lá no livro Fonte Viva, na lição 74, que desordem só existe para o desordeiro. Tanto na Terra quanto no plano espiritual. Não é? Vamos terminar isso aqui, que já bateu a hora lá. Então, vamos ensinar os nossos filhos a profilaxia do trabalho, que aumenta as nossas vibrações, aumenta as nossas defesas morais, a imunologia da alma. Ensiná-los a prece, a dizer não às drogas com convicção. Eu vou fumar porque o meu grupo todo fuma, se eu não fumar, eu vou ficar fora do grupo. E daí? Encontra um grupo de pessoas que não fumam. E daí? Mas precisa dizer isso com convicção. Aprender balé com 4 anos de idade é fácil, não é? Muito mais fácil. Com 22 anos, não é impossível, mas vai doer pra dedéu. Não é? Começou a ficar aos 4 anos com os 2 dedinhos em cima, né? Em pé nos 2 dedinhos. Aos 22 já vai estar acostumada, mas começar aos 22 vai ser difícil. Então ensina desde cedo. E para isso, para a gente não esquecer disso, Jesus disse, e Mateus nos fez o favor de anotar, lá no capítulo 11, no versículo 28, um convite que ele nos faz. Vinde a mim, todos vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, eu vos aliviarei. Eu disse que aqui a Terra são 7 bilhões e meio de doentes. Todos nós, em algum momento da vida, nos sentimos que estamos em sofrimento e nos achamos sobrecarregados justamente pelas doenças que nós trazemos dentro da nossa alma e que o nosso corpo está expurgando. Ele diz que ele nos alivia. É um convite, vinde a mim e eu vos aliviarei. Como ele sabia que nós somos dificeizinhos de atender esse tipo de convite, ele repete isso. Lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 7, o Espírito de verdade, que é o próprio Jesus, diz, vinde a mim, vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis consolados e aliviados. E aí eu pergunto, o que nós estamos esperando? Jesus nos abençoe.